Voltamos ao vivo, essas sessões de live que a gente está fazendo aqui na Rolling, aproveitar esse tempo de quarentena, esses dias que a gente está em casa. E todo dia a gente conversa com algum amigo, com alguma pessoa que é do patins, que tem uma atitude transformadora e que tem alguma história para contar pra gente e para vocês. Basta mandar pergunta. Então, hoje eu vou convidar aqui, vamos achar a nossa convidada para participar dessa transmissão com a gente. Tá aqui. Ha. Conectando. Boa tarde. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu pus o fone, Te não sei ouço se é bem. melhor. Então beleza. Super bem. E você? Também. Pode aumentar um pouco seu volume, talvez? Tá. Tenta aumentar aí no teu. Vê se você me Tá ouve bom. melhor. Alô, som. 1, 2, som. Perfeito. Testando. Ai, meu Deus, deixa eu Pronto. olhar, né? Mulher não consegue ficar assim, ficar olhando. Ajeita aí, né? A gente fica em casa e fica mais à Tem que dar, vontade. tem que dar um trato aqui, né? Pra galera ver. Tá bem. Boa tarde. E aí, tudo bom? Ai, Rafa, que bom falar com você. Né? Pois é, né? Estamos bem na medida do possível, né? Graças a Deus nos Sim, poupando. sim. Pois é, pois é. Obrigado por aceitar essa conversa. Lógico, obrigada E, pelo convite. então, acho que as pessoas que seguem a Rolling vão gostar muito de poder te fazer perguntas e de Sim. escutar suas histórias. Eu quero suas histórias hoje. Perguntar aí umas coisas, porque você tem muita história para contar. Então, se você puder compartilhar isso com a gente, vale a pena. Eu fiz um roteiro para conversar com você hoje, Ai, Érica. meu Deus! Porque, porque a gente é amigo, aí a gente vai ficar conversando e tem umas perguntas que vão ser muito legais se você puder responder pra gente, Lógico. porque você, você é do Rio e o Rio é o Rio, né? E assim, acho que todo mundo deseja patinar no Rio, todo mundo tem vontade de saber mais do Rio e ninguém melhor do que você para contar isso pra gente. E paralelo a isso tem a sua história, né? As coisas que você faz, que são super inspiradoras, então não posso esquecer de nada disso. E você tem toda a sua experiência como instrutora para compartilhar algumas coisas com as pessoas aqui que tive que me organizar. Então, Ah, bom, acho que as pessoas te conhecem. Você quer falar um pouquinho do que você faz? tá bom. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Érica Cordeiro, sou professora de patinação há mais de 20 anos. Quer dizer, quando chega uma idade, a gente já não fala há quantos anos, mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu trabalho com patinação. É minha vida full time, o tempo todo. É, sou certificada internacional em 4 níveis, sou examiner também. Sou convidada sempre para dar aula no exterior, já participei de grandes eventos no Brasil, como cerimônia da abertura do Pan-Americano, como cerimônia de encerramento das Olimpíadas, desfile da tocha olímpica quando veio para o Brasil. Já fui em grandes programas de TV, graças a Deus. Então, tudo fruto de trabalho, anos de trabalho árduo, né? Então, assim, é muita coisa, mas enfim, eu trabalho com patinação seriamente há muito tempo. Estou sempre estudando, sempre tentando melhorar minhas técnicas de ensino, como observar melhor, como deixar a pessoa mais à vontade, como fazer do meu trabalho as pessoas felizes. Eu acho que esse é o minha principal meta. Não só, já me sinto privilegiada por trabalhar com uma coisa que eu amo, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que com o meu trabalho eu consigo fazer os outros felizes também. Aí é um pouco isso, Olha, assim, o resumo. eu conheço muita gente que passou pelas suas aulas e hoje tem o patins nas veias, enfim, patinadores alto nível. Luiz Paulo continua jogando hóquei, Ai, isso. enfim. Se eu for listar aqui, eu vou falar de tanta gente que passou que aprendeu a patinar com você, né? E que hoje tem o patins como uma ferramenta
ser feliz, né? Para viver Sim. bem a vida. E aí, como você falou disso, eu vou até pular a minha ordem aqui, eu vou te fazer uma pergunta direta. Tem algum objetivo que algum aluno seu conquistou que te emociona de contar? Deixa eu me lembrar. Pergunta diferente. Essa eu nunca... Olha, já fui entrevistada por muita gente, Rafa. Muita gente, mesmo. Mas nunca ninguém perguntou isso. Que legal. Você é um bom repórter. Não é à toa que comentarista da TV, né? Vamos combinar. Então, Imagina. então, já teve Olha, gente... o JP tá falando que você é responsável até pela CPI Meg, diretamente ligada. A CPI que Ai, fez, meu Deus! Dudu que fez toda Saião! a diferença no patins street brasileiro. Sim, sim, meu Ensinou o Deus! Saião a patinar no piraquê. É isso aí. Exatamente! Meu Sim, Deus! senhora. E sabe o Tá quê? vendo? Cara, no Se não fosse você Piraquê, fazer isso, eu não conheceria o JP. que coisa, Não né? Como tinha as coisas rolê. vão... Exatamente. Sim, efeito Meu Deus, borboleta. cara, você fala essas coisas, eu vou chorar aqui, não faz isso comigo. Você vê que legal? E o negócio do Dudu Saião, nem sei se você sabe, mas teve uma época que ele era o melhor aqui do Rio, né? Enfim, já tinha parado de fazer aula, ele cresceu depois sozinho, com os amigos, enfim. E aí veio um cara de uma produtora atrás de mim. Ah, Érica, soube que você conhece todo mundo, blá, 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 e que você é professora, você deve conhecer. Então me indica uma pessoa que anda muito de radical, blá, blá, blá. Eu indiquei o Dudu para ele fazer Eu sempre indico os meus amigos que estão sempre comigo, assim, então eu fico muito feliz de ter pessoas boas por perto. E aí, porque o Dudu fez aula, mas a gente nunca perdeu contato. Então, quando ele fazia campeonato, quando eu fazia os meus eventos, ele participava. Ele dançou quadrilha caipira comigo no clube. Nossa, muito legal isso. Aí, enfim, acho que ele foi comigo na Xuxa. Enfim, o negócio a história é longa. Mas, enfim, aí um produtor me chamou, perguntando se eu conhecia alguém de radical, eu indiquei ele para fazer um teste. Ele foi fazer o teste para ver se pulava rampa, descia escadaria, fazer aquelas coisas todas loucas que eu acho incrível, mas que não é para mim. Mas aí eu indiquei o Dudu, o cara pirou com o Dudu na época, amou, falou pro Dudu nem cortar o cabelo, porque eu ia cortar o cabelo dele, porque ele ia gravar para um filme de Bollywood, ele ia ser dublê do ator principal. Tipo esses filmes de ação que o cara Sei. desce de paraquedas e anda de patins, e anda de skate, surfa e foge por não sei o que, essas coisas loucas. Aí chamaram o Dudu para fazer a cena que o cara ia fugir de patins, entendeu? Então o cara desceu uma escada. Cara, a cena do filme ficou perfeita. Porque ele foi pra Índia. Foi pra Índia gravar, o cabeleireiro lá do cara que cortou o cabelo dele, ele ficou lá filmando, ganhou o cachê e tudo mais, foi um fofo, ele trouxe até um presente pra mim, eu derreti, assim, do carinho. E ele, depois mandaram pra ele o DVD com o filme. E aí ele chamou, Érica, você tem que vir assistir comigo, não sei o que, de primeira mão, não sei o que. Cara, você não percebia o que era o cara, o que era o Dudu, sabe? Foi muito Sim. incrível, assim. Essa foi uma Olha coisa só, muito, hein? muito incrível, E assim, O coisas... Dudu, que é o Eduardo Saião, né? Isso. E lá nos Eduardo anos Sayão. 90 e tantos, 2000, com o JP, que trabalha com a Sim. gente aqui na Rolling, junto do Eduardo Bueno. Meu Eduardo Deus. Bueno. Rodrigo Sim. Bueno. Tem um brother, Eduardo. Junto do Rodrigo Bueno, que hoje é fotógrafo, e do Kenny, né? Os quatro fundaram a CPI Mag. O JP está seguindo a gente, ele pode até confirmar aqui. Então, você vê que foi um site super importante para o street brasileiro. Foi quem fomentou o street brasileiro depois do Bombava, fim dos todo anos mundo... 90, né? E Sim. um cara que aprendeu a patinar com você. Gente, Muito muito legal. louco isso. Isso no meu começo de carreira, assim, muito começo de carreira. O Sim, Dudu era criança, adolescente, assim, e eu no começo de carreira novinha, ai meu Deus, lá no clube. E falando nisso, lá no clube, eles me chamaram para dar aula lá porque eles viram uma matéria minha numa revista, na revista Veja, que eu saí algumas vezes,
E aí não tinha meu telefone na revista. E olha só como que as coisas acontecem. E aí eles ligaram para a redação da revista para conseguir meu contato. E eu fui fazer uma experiência de 3 meses dando aula no clube, só para ver se ia dar certo ou não. E aí 3 meses, renovaram mais 3 meses, e renovaram mais 3 meses. Foi nesse primeiro período que o Dudu foi fazer aula, que o Eduardo Sayão foi fazer aula. Muito querido. Agora ele tá com Olha, filhinho e tudo, já tá com filho, uma coisa fofa, sim, assim. sim, sim, sim. Olha só, então esse foi o teu começo dando aula. Você surgiu como patinadora, teve uma matéria com você na Veja Rio e um clube interessado, enfim, um clube que tinha vontade que tivesse patinação te procurou, é isso? É, assim, como eu fui dar aula no clube foi assim, mas como eu Tá. comecei a dar aula foi diferente. Eu já. Ah, você já dava aula. Não, Tá. não. Eu já dava aula quando. Me conte, como começou sua carreira de instrutora? Então, ah, eu tava. A minha mãe tinha academia de dança, eu morei em várias cidades, então meu sotaque é um pouco misturado. Minha mãe tinha academia de dança, então eu sempre dançava na academia. No intervalo das aulas eu punha o patins e patinava um pouquinho. Naquela época dos anos 80, eu era bem bebê, criancinha. E aí a gente ia patinar. Aí, com a academia da minha mãe, por causa da postura, da dança e tudo mais, então eu tinha uma facilidade corporal de pegar os movimentos e de ter postura patinando, fazendo nada demais, mas tinha uma boa postura e tudo mais. Aí, quando eu mudei de vez para o Rio, que a minha segunda casa sempre foi o Rio de Janeiro, por causa da família da minha mãe, que morava aqui e tudo mais, eu ia patinar na Orla, que a Orla estava fechada, e ia patinar. Isso já quase entrando na faculdade. E aí você não via ninguém patinando. E aí você ficava chamando ai, vem gente, vem patinar, alguém que tem patins. Eu ficava assim, louca na rua, né? Aí depois começou a aparecer mais gente, teve o grupo das antigas, que a gente patinava muito. E aí teve uma vez que eu tava patinando na praia e tinha uma moça mais adulta, assim, com patins e o pé ia abrindo, assim. Eu passei por ela, uma perna indo para cada lado. Aí eu, meu Deus, fiquei com uma dó, né? Que ela tava assim, ela me olhou com uma cara de, pelo amor de Deus, me ajuda, mas ela não conseguiu falar nada. E aí eu parei assim rápido e eu lembro que na época na academia da minha mãe, quando ela tinha academia, eu já era tipo uma monitora dela, eu com 12 anos já era uma monitora da minha mãe, ficava lá na frente e tal, não sei o quê. Aí quando ela ia corrigir, eu ficava na frente fazendo. Então eu sempre peguei muito a forma de ensinar, de dividir os movimentos, de segmentar os movimentos para poder ensinar por causa da dança, por causa da academia, né? Então isso me ajudou muito. E quando aconteceu de eu encontrar essa moça na praia, eu falei para ela, para você ficar, ela, como eu faço para ficar em pé? Eu falei, você faz isso, isso e isso. Dei 3 dicas e ela ficou em pé. E o pé não começou mais a abrir. Ela, você precisa me dar aula? Eu falei, não, não sou professora e tal. Não, você tem que me dar aula, você tem que me dar aula. Aí eu falei, olha, eu tenho uma amiga minha que ela é professora de patinação artística, porque ela estava usando patins tradicional. Eu falei, ela tá professora de patinação artística, e eu posso te indicar, ela dá aula em tal lugar, ela nem mora mais no Brasil, inclusive, a Melissa. E aí ela falou, não, faz o seguinte, eu pago para você a mesma coisa e você me dá o dobro de aulas. Porque você em 1 minuto me explicou o que eu não estou conseguindo fazer há meia hora. Aí eu, tá. E a gente fez assim, super informal. Aí a gente começou a fazer aula lá no Zerinho do Leme. Nossa, lá no Zerinho do Leme. Você lembra do Zerinho? Ah, É é um, legal lá. é um É redondinho que legal. tem. Sim, quando Chama... teve Roller Rio, o último Roller Rio foi bem Sim, lá, a sim. concentração. Sim. É isso mesmo. Então, comecei lá. Aí eu ia pra lá, marquei as aulas com ela e tinha gente que ia correr na praia e parava naquelas muretas para fazer abdominal, para tipo, né, para fazer exercício, e ia vendo que cada dia a moça ia evoluindo. Aí o pessoal, você é professora? Eu, não sou não. Aí ela, sim, ela é professora. Eu, não sou não, porque eu não me sentia, entendeu, professora? Estava só ajudando com métodos que eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe era formada em educação física, é formada, né? É formada em educação física, tinha academia de dança, então juntava a dança, método de ensino de dança com método de educação física, que ela usava tudo misturado na aula para poder dar as aulas.
E uma coisa que me ajudou, porque na época eu falava assim, mãe, eu vou ensinar para ela tal coisa. E falava, eu posso fazer isso, 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 isso? E ela me corrigia o que não estava muito bem e falava o que estava certo. E não, você pode fazer isso, e acrescenta mais isso e isso, e observa tais coisas. Então isso me ajudou, mesmo eu sem nenhuma formação na época ainda, ela me ajudou muito nisso. Então toda vez que eu ia dar aula, eu pedia primeiro as dicas para minha mãe antes de ir dar aula, para poder ter uma orientação mais, né, séria. Eu sempre gostei de fazer um trabalho mais sério. Mas eu achei que fosse durar aquela aluna, aquelas 10, 20 aulas, entendeu? Só que o negócio começou a crescer e aí depois eu marquei outra aula e mais gente querendo. Só sei que eu falei, cara, vai ser o verão meu de patins. Aí eu bombei aquele verão louco, trabalhava 12 horas por dia, uma coisa insana. Nossa, era muito intenso no sol, né? Aquela coisa bem, né, para descascar, verão, Rio de Janeiro. E aí assim que começou. Então, dali, dessa aluna cresceu. Eu achei que fosse durar só aquela aluna, depois eu achei que fosse durar só o verão. E já estou aí, meu principal trabalho, meu amor, a coisa que eu mais amo fazer, que eu não consigo viver sem. Sinto falta, sabe? E... Ai... Você já e eu ficou tanto adoro. tempo sem patinar na vida, desde o início da quarentena? Ah, não, é a primeira vez. Na É, verdade, eu machuquei minha mão no começo do ano. tá. E aí eu fui proibida de patinar, então eu estava dando as últimas aulas sem patins. E aí uma dor, né? Uma dor. Mas aí agora eu já estou conseguindo patinar um pouquinho, mas ainda tem que usar munhequeira, não sei o quê, porque a mão Sim, ainda não está sim, sim. totalmente boa, ela está um pouco durinha. Enfim, essa história do machucar a mão foi uma outra história muito legal. Foi numa viagem, mas não foi legal machucar a mão, mas foi numa Não tão viagem muito legal. incrível. Não é legal machucar a mão, mas foi. Eu caí sem patins, inclusive, entendeu? Putz. Sem Quando o patins, patinador que é muito experiente, para se machucar tem que ser o tombo mais besta, né? sempre, né? É, é. E, mas me diga uma coisa. Você falou que a sua mãe ela tinha então uma academia de dança, por exemplo, e que aí Sim, de lá você tinha didática, começou a pegar sim, didática. Isso foi super útil para você quando você começou a dar aulas de patins. E aí, sim. uma pergunta aqui que eu tinha preparado para te fazer é o seguinte: você já deu a deixa. Ah, Dança, a gente sabe que dança é uma parte integrante da sua didática. sim, amo de paixão. Eu ia te perguntar por quê. Talvez a sua resposta seja porque vem da sua formação, mas tem algo mais? Sim, é porque eu acho que a música me envolve muito. Eu acho que a música faz você se soltar, a música faz você ficar feliz ou triste, a música faz você sentir, lembrar de momentos que só uma música faz você lembrar. Entendeu? Às vezes, por causa da música, você lembra de um momento que você lembra até de um cheiro por causa da música. Então, eu acho que a música é um elo de conexão muito grande com a vida. E então eu gosto muito, mesmo que eu esteja dando aula para pessoas que não querem dançar, a maioria das pessoas que vêm fazer aula comigo não querem dançar, mas se eu posso introduzir a música ou no aquecimento ou como fundo musical para a pessoa treinar aquele exercício sem ter que ficar no ritmo, só para a pessoa relaxar, ir na vibe, sentir. Eu tento colocar a música por causa disso. A música me envolve demais, assim. Então eu gosto muito. E lógico, bem por causa da formação de dança. Mas assim, quando eu tô em casa, eu gosto de ficar quietinha, sem música. Engraçado, né? Talvez porque eu ouço a música o dia inteiro nas aulas o tempo todo. Mas em casa eu gosto de ficar no silêncio, quietinha, sabe? Se Sei. tá num carro sem música, prefiro sem música, prefiro ter um momento de silêncio. Mas se eu vou para uma festa, eu gosto de pôr música antes, que eu já vou na vibe. Entendeu? Essas Entendi. coisas. É um pouco E assim. você, tá, você falou que algumas pessoas não gostam de música no aprendizado, mas outras adoram, porque afinal você atualmente tem rodado o mundo convidada para
dar aulas master para ser integrante dos maiores eventos de patinação do mundo. Aliás, de dança de gente. patins do mundo hoje em dia. Você foi para Sim, Barcelona, você é referência lá na Barcelona, no evento que tem em Barça, que é o Skate Love Barcelona, não é isso? sim, Você foi para Los Angeles, você foi até, enfim, Polônia. Érica dominou o sim. mundo. Conta isso daí. Como é que, enfim, como que é a sensação de estar num evento desse, onde as pessoas te recebem dessa forma e o que que você faz lá? Gente, eu vou te falar, Rafa, é simplesmente, sabe quando você fica assim, ai, o que vai ser da minha vida quando você é mais novo? O que vai ser o que vai ser da minha vida? Eu não tinha noção. E de repente A gente está as coisas, pensando nisso agora no Corona, né, Érica? não O que é? vai ser da Que, nossa vida? É, pois é. sabemos, sabemos. É, mas enfim, você fica meio sem saber, sem rumo, o que você vai fazer, o que você quer fazer realmente. E de repente Sim. apareceu essa moça da aula e depois foi várias aulas, aí cresceu. E agora eu dou aula em 5 lugares no Rio de Janeiro e viajo para dar aula. E de repente, quando começam esses convites para dar aula no exterior, as pessoas, ai, queria muito que você viesse para o meu evento e tal. Eu falei, ai meu Deus, eu quase choro, né? Porque eu acho muito incrível. Tem tantas pessoas talentosas e eu me sinto muito, muito feliz, assim, e agradecida, porque eu falo, poxa, como é um fruto de um trabalho, né? Que você vai, assim, de pouquinho em pouquinho, de pessoa em pessoa, de um por um. E aí, de repente, as pessoas te chamam para você pro exterior, assim, e aí em Los Angeles foi. Quer dizer, Los Angeles, teve um outro lugar pertinho de Nova York chamado Camp When I Do. Teve New Hampshire, teve Seattle, teve muitos lugares que eu fui Que para dar aula. demais! É muito legal. E isso foi a convite da Associação Skateaa, que foi a associação como o ICP, também tem Tá. o ICP e o Skateaa foram as mesmas pessoas que formaram. E aí elas acabaram se dividindo, porque uma mudou para cá, outra mudou para lá e tal, não sei o quê. E aí eu também tenho formação pelo Skateaa. E eles me chamam para dar aula, então eu fiquei muito feliz. E aí, quando querem, Érica, eu quero que você dê o máximo de aula. Então, às vezes, eu vou, dou 6, 7 aulas. Junto com um monte de outros professores, eu dou, às vezes, 6, 7 aulas. E aquelas pessoas adoram e vão em todas as minhas aulas, eu acho muito legal. E em Barcelona, no Skate Love, que é um evento especialmente de dança, o do Skateaa não é só de dança, tem slalom, tem rampa, tem corrida, tem um pouco de tudo lá. Então eles pegam os melhores, eles tentam pegar muitos bons professores de cada área para poder dar aula nesses eventos. E o do Skate Love Barcelona é só dança, predominantemente tradicional, patins tradicional, mas tem muita pessoa de inline. Eles são muito abertos hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia são mais abertos em misturar, porque é tudo rodinha, é tudo patins. Eu também acho isso, tudo patins, é tudo rodinha. E aí eu fico feliz, porque 4 anos seguidos eles me chamando para dar aula e aí você fica um pouco nervoso, né? Porque, poxa, tem gente que dança pra caramba, sabe? O pessoal é um animal, assim, que você olha assim, meu Deus, sabe? Você fica o pessoal acrobata. Mas ao mesmo tempo eu fico, poxa, é um super reconhecimento, sabe? E eu fico muito feliz. E aquela coisa, né? Gringo só sabe dançar com patins da cintura para baixo. Ah, é? Ai, aí chega lá brasileira para dançar, cara, entendeu? Pode ser a que não sabe dançar nada, vai dançar melhor do que qualquer patinador lá, entendeu? A brasileira pode. Brasil, cara, a pessoa pode não saber dançar. Rafa, se você não souber dançar, você vai ter mais iriguidum do que qualquer gringo, entendeu? Porque você tem sangue brasileiro, cara, não tem Sim, jeito. sim, sim. Então você tem um ziriguidum, tem um borogodó que só a gente do Brasil tem, sabe? Que aí quando o pessoal fala, nossa, que legal, e eu não ensino nada complicado, porque a gente nunca sabe o nível dos alunos. Então, normalmente quem dança muito se acha muito e não faz aula. E quem dança muito pouco
também fica com medo de não conseguir acompanhar a aula. Então, acaba tendo um pessoal bom nas aulas, de um nível bom nas aulas para aprender. Um ou outro mais iniciante, mas no geral são pessoas que patinam já bem. E que aí eu sempre tento colocar o passo com um pouco de movimento de tronco, de braço, de palma, de cabeça. E aí as pessoas ficam, nossa, saí da sua aula achando que eu danço muito. Porque eu misturo todos os elementos de uma forma divertida e as pessoas se divertem muito, é muito bom. Eu fico muito feliz Muito com isso bom, tudo. muito bom, muito bom. E você vai lá como uma atração. E isso, nossa, deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Nossa, é indescritível. E Ai, tem criança nesses eventos? Como que é? Porque você também é conhecida pela formação de patinadores, né? E sim. tem muita criança. O JP até brincou, o JP deixou mensagem aqui falando que você ensinou as sobrinhas dele a patinar. Sim, saudade! Sim, sim, sim. E eu imagino nesses eventos. Aqui no Brasil, então, eu sei que você atende muita criança. Faz parte de uma das Sim, coisas que você mais domina, eu acredito. E quando sim. você vai nesses eventos, são eventos mais de adulto? É para todas as idades? Como que é? Por exemplo, no primeiro Skate AA que eu fui, foi em uma cidade chamada cidadezinha minúscula, que para você ver como a cidade era pequena, a loja de sapato da cidade era loja de sapato. Tipo, tem uma loja de sapato, tem uma farmácia, é a coisa mais fofa, uma cidade minúscula. E lá, uma das minhas aulas foi como dar aula para criança, entendeu? Legal. Aí nos outros não, nos outros eram outros professores dando aula para criança e tal, mas nesse primeiro que eu fui, eu dei aula de dança, isso, aquilo, e dei como dar aula para criança, com várias brincadeiras, exercícios que eu faço e tudo mais. Mas no geral, esses eventos são eventos só adulto. Muito raro e criança, a não sei que tem alguma adolescente que já é do tamanho da mãe, assim, que já é Tá, alta, que entra, mas no geral é só adulto. tá. E E você conhece criança gente do pode. mundo inteiro, né? Desculpa, você acaba conhecendo Pô, crianças do deve mundo ser o inteiro. máximo. Imagina, me conte. Mas eu ia te perguntar o seguinte: criança pode começar com que idade? Bom, como eu dou aula em academia, dou aula coletiva, então, idade mínima 4 anos e meio, 5 anos. 4 anos e meio já Tá, dá. 4 anos ainda muito fresquinho, acho que ainda não é muito bom. Mas 4 anos e meio já consegue entender um pouco do que eu falo, já consegue obedecer um pouco mais, já consegue sentir um pouco mais. Mesmo assim, o processo é um pouco diferente de uma criança que já tem 6 anos ou 7, porque a fase de crescimento da criança é muito rápido de um mês para o outro. Tanto é que neném perde roupa de um mês para o outro. Então, uma criança que hoje tem 5 anos e meio e daqui a 6 meses já está com 6 anos, ela amadurece muito mais rápido. Então, você tem que esperar um pouquinho mais para ter tempo de trabalhar o corpo da criança, porque está tudo muito em crescimento, né? As epífises, as extremidades dos ossos, que estão tudo crescendo. Então, você tem que tomar cuidado para não dar exercício forçado e ela ter um comprometimento nas articulações, essa coisa toda. Quando eu dou aula particular, eu já tive uma aluninha baby fofa, ela tinha quase 3 anos, tinha tipo 2 anos e 8 meses, mas ela era muito grande, ela parecia ter quase 4, ela era muito grande. Ela era forte e era muito alta, os pais eram altos, então... E era particular, e a aula não era de 1 hora, né? A aula era de 20 minutos, 25 minutos, era assim. E era aquela aulinha que você põe a criança sentadinha, encosta a mão no patins, levanta um pezinho para acostumar o peso, né? Levanta o outro. Não era assim, põe em pé e perfeito, sai andando. Não, é um processo. Aí fica em pé, vamos brincar perfeito. de aviãozinho. Só abre o braço para ficar em pezinho sem cair. Fica em pé 2 segundos. Sabe? Uma coisa processo. Põe musiquinha, canta com ela, faz ceninha, conta história, sua sementinha, sua flor, seu avião. E aí vai, né, para Sim, distrair a criança numa linguagem própria dela. E aí vai ser aos pouquinhos, né? Então não é assim, a primeira aula para um patins sair andando com uma criança de 2 anos e meio. Não dá. E quando ela começa a andar, ela também não anda direito, né? Porque a bota do patins quase junta no joelho.
Né? Porque o cano do patins é muito Sim, comprido. sim. Então ela não consegue dobrar a perna, ela vai com a perna dura, assim. Então é muito engraçado. Então, criança só consegue andar na ladeira. Um pouquinho, ladeirinha assim, descidinha da calçada, ela desce, entendeu? Então, é, é um processo devagar, mas é gostoso. Mas eu não Tá. indico, não, só porque era aula particular. Você indica de 4 anos e meio para 5. Sim, sim. Tá. E Eu qual a acho idade mais mais seguro. avançada que você já deu aula? Que eu já dei aula há 75 anos. Tá. E essa pessoa de 75 anos aprendeu a patinar ou a dançar de patins ou os dois? Não, aprendeu a patinar. Aprendeu a patinar. Era um senhor inglês, era um senhor, era gringo, ele veio para cá e ia passar acho que um mês aqui, ou 2 meses, não me lembro que já tem um tempo isso. E aí ele fez uma série de aulas, era 3 vezes por semana, pauleira, assim, ele fazia direto. No começo foi um processo quase que de neném mesmo com ele, para ele ter segurança, né? Porque tem medo de se quebrar, com certeza, mas ele era muito ativo. Como ele dá com um risco muito grande, eu pedi exames para ele, entendeu? Eu sempre pergunto se a pessoa tem algum problema, se tem alguma lesão, alguma contraindicação médica, enfim, se tem condromalácia, enfim, que tipo de coisas a pessoa tem que impossibilitem ou que sejam de dificuldade para aprender, ou que tenham que ter um pouco mais de precaução e cuidado em relação ao corpo, né? E com Perfeito. ele, eu pedi para ele uns exames, aí ele me trouxe, não, eu tô bem, não tenho osteoporose, não tenho isso, não sei o quê, só tomar cuidado por causa da idade e tal. Então, eu lembro na época que eu indiquei ele comprar crash pad, aquelas bermudas, né, com um Sei. acolchoamento específico. Então, ele colocava essa bermuda por baixo da bermuda larguinha que ele vestia e punha uma camiseta por cima. Só para ter um pouco mais de proteção na área da bacia, da cabeça do fêmur, né, do cóccix. Então, eu acho importante. Teve uma outra aluna minha no clube, que ela estava com 65 anos, ela também usava o crash pad, só que o crash pad ela vestia bermuda, ela vestia por cima da calça de ginástica mesmo, assim, só para ela, Érica, eu não tenho vergonha não. Eu visto a joelheira, então eu visto isso aqui como se fosse minha bundeira. Aí eu, tá bom. E aí ela ficava mais segura. Só que ele treinou para patinar na rua. Então a gente Tá. fazia aula outdoor, a gente patinava na frente da praia, no Parque dos Patins, na época que o Parque dos Patins era novinho. Agora essa minha outra aluna não, ela tinha muito medo e para ela o objetivo dela já era patinar na sala, ela já estava feliz de conseguir patinar na sala. Então, cada um com seu objetivo, com a sua felicidade. Ela estava mega feliz. Cada vez que ela ia para aula, ela ficava radiante. Ela, Érica, eu conto os dias da aula. Muito Isso é fofa, assim. importante, né? O que você está dizendo é como você personaliza o seu treino para cada pessoa que vem aprender a patinar com você. Que aprender a patinar, a gente que sabe patinar consegue transferir a patinação para alguém. Mas a gente consegue principalmente os patinadores, não os instrutores, para pessoas que têm uma forma física parecida com a nossa, um histórico Sim, parecido com o nosso. Mas o instrutor sabe identificar, caso a caso, onde ele precisa estimular e o que ele precisa respeitar, né? sim. Isso é importante demais. O que você falou é perfeito, Rafa. Porque a gente tem que ter essa sutileza de perceber até onde você pode ir ou o quanto você pode estimular sem amedrontar a pessoa, sem tentando puxar um pouco além do limite da pessoa, mas sem pôr ela naquela zona de baixo conforto, sabe? Assim, a pessoa tem que ficar com Entendo. vontade. Porque aí quando acaba a aula, ela fica, ai, poxa, eu queria ter mais 2 horas de aula, sabe? A pessoa fica, ai, eu fico contando os dias para chegar nessa aula. Então, gente, quando eu ouço isso, meu olho tipo faz assim, ó, de água, entendeu? Vontade de chorar, que coisa linda que você ouve um negócio desse, você fala, poxa, tô conseguindo fazer um trabalho como eu sonhei, sabe? Um trabalho tentando o máximo de excelência no trabalho, sabe? Fazendo Muito as bom. pessoas felizes. É muito legal isso, eu adoro. Muito bom. Olha, tem algumas perguntas aqui do pessoal. A última que eu estou vendo aqui na tela, perguntam aqui pra gente o seguinte: como fazer crossover de costas? Alguma dica? Complexa essa pergunta. É complexo para só explicar falando, né? Sem demonstrar. Complicado. Se Bom, para você fizer fazer. com os dois pés primeiro, você começa, sem tirar os dois pés do chão, você começa a habituar onde que você bota o peso do seu corpo, né?
Sim. Depois você alterna o apoio do corpo antes de ter a perna solta para o cross. Olha que piada, a gente imitando o cross nos dedinhos aqui, né, Érica? Mas tentamos Ai, ajudar, né? Rafa. Rafa, então, como é o nome da pessoa? É aqui, É, ó, Rissaimon Alves. isso, então, Simon. É, o crossover, primeiro você tem que conseguir patinar para trás. Se você conseguir patinar para trás, como que você faz isso? Você coloca o pé em seta, no formato de seta, aqui estão os dedinhos, e começa a marchar. Perfeito. A dica principal é você colocar o peso do corpo na roda da frente. Se você querer ir para trás, colocando o peso na roda de trás, você vai travar e vai cair de cabeça. Então, para você ir para trás, você tem que pôr o peso na roda da frente. Só que você tem que colocar o peso na roda da frente sem jogar o corpo. Se você jogar o corpo, você vai cair de cara. Então, você tem que se sanfonar, mas sem projetar o corpo. Então, você dobra o joelho, põe o peso na roda da frente, mas o peitoral é em pé. E começa a marchar assim. Depois que você está marchando assim, você tem que aprender a fazer o balão. Depois que você faz o balão, aí que você começa a cruzar. Não dá para fazer uma coisa seguida da outra. Então, é aos pouquinhos. Mas é mais ou menos assim. Se você já marcha, já sei marchar. Então, começa a fazer o balão. Já sei fazer balão. Aí tá. Se você já passou por essas fases, quando você for cruzar... essa mão não vira ainda. Quando você for cruzar, na hora que tiver, em vez de bater, você deixa passar um antes do outro. Aí vai ficar um pé para cada lado. Nessa hora, você tem que tirar o pé de trás e colocar do lado. É uma coisa de cada vez, né? É estranho falar sem mostrar com patins mesmo. Mas é mais ou menos assim. Você cruza atrás e tira o de trás. Sempre com peso no da frente. E nunca projeta o corpo para frente. Mantém o corpo mais em pé. Porque se projetar, você vai cair para frente. Espero que tenha Olha ajudado um só, pouquinho. hein? Se eu tivesse aprendido a patinar com você, ia ser diferente. É muito legal isso, é muito legal aprender com as outras pessoas. Muito legal você compartilhar isso aqui, Érica. Super, Ai, que bom. super. E olha, a Vanessa tá mandando beijo pra gente. Ela disse que sempre tem coisa nova para aprender, que ela ama aprender coisas novas também, que ela adora a sua aula, que ela super Beijo, recomenda. Vanessa. É. Pois é. Bom, vocês estão sabendo aqui, pessoal. Basta mandar pergunta e mandar comentário que a gente faz o possível para atender todo mundo no ar aqui e Ai, meu falar Deus, com tem, todo mundo. olha, Flávia. Beijo, Flávia. Beijo, Jorge. Ó, o Rick Tomo. Simon amou a Hi, dica, hein? Tomo. Nice to see you, Tomo. Olha que legal. E Patinadores olha de que bacana. rua, gente, obrigado por estar assistindo. Vanessa Patins, Patins Cascavel. Beijo, adoro JP. dar aula pra você. Ó, JP, então, gente, que tudo. O Juliano estava aqui com a gente até agora, falando que Aí, você eu tô, só eu se tô tão... machucou. Você só machucou a mão porque você estava sem patins, que não pode andar sem patins por aí. Você quer chá, Juliana? Eu tô tomando um chazinho aqui, você percebeu, né? Coisas de Aguinha de coco. quarentena. Alexandre também, o Ale, o mineiro, o Otipor, tá mandando um abraço. Ai, oi, Olê. E Nossa, aí é o conheci ele seguinte. pessoalmente, finalmente, lá em Niterói. Nossa, beijão aí, Ah, Ale. os Valeu amigos de mesmo. Niterói também mandaram um abraço. Ai, beijo pra todos vocês. Patins Niterói, muito legal. Ó, seguinte, você contou como você começou a dar aula, você contou sobre a idade ideal para a pessoa começar a patinar, por que que a dança faz parte da sua didática, essa coisa que a música toca o seu coração. A gente falou até aqui de pessoas que já aprenderam a patinar com você e que emocionam com os objetivos que elas alcançaram, com onde elas chegaram, né? Com tanto tempo de estrada que você tem nessa estrada linda. Falamos dos eventos onde você é convidada para dar curso de dança e de patinação, que é o Skate Love de Barcelona. Você comentou sobre sua estada nos Estados Unidos também. Então, eu não segui exatamente aqui minha ordem, mas eu vou dar uma arriscada e vou voltar para a primeira pergunta que eu queria ter feito para você. Tá bom. Qual a sua memória mais distante em relação a patins? A primeira vez que você viu patins,
Conta pra gente um pouquinho. Ai, Rafa, eu vou chorar. Ai, meu Deus. Porque, cara, falando de patins me emociona muito, sabe? Então, a primeira vez que eu vi patins e me apaixonei totalmente foi quando eu vi o filme Xanadu. O filme Xanadu é uma coisa que eu levo pra mim até hoje. Então, no filme Xanadu eu era bem pequena, eu acho que eu tinha uns 6 anos. E aí, quando eu assisti, eu queria ser Olivia Newton-John. A Olivia Newton-John, no Xanadu, ela era uma musa inspiradora. Então, ela inspirava as pessoas, ela transmitia alegria, felicidade. E onde ela passava, a roupa dela era esvoaçante, e onde ela passava, ela deixava um rastro de luz. Nossa, imagina isso uma criança ver. Eu nem percebi se era efeito especial, para mim era de verdade. E, e aí, quando eu só pensava, quando eu crescer eu quero ser uma Xanadu. Na verdade, o filme Xanadu é um local, mas para mim, ela era a Xanadu. Na verdade, o nome dela era Kira, sei lá, era um nome Sim. qualquer aí de musa. E aí, eu dei 7, 9 musas de Zeus, não sei, uma história dessa, eu não me lembrava. Só sei que eu era muito pequena e eu queria ser a Xanadu. Eu queria inspirar as pessoas e tal, mas nunca pensei o que seria da minha vida. Então, essa é a lembrança mais antiga que eu tenho de patinação. E pouco depois disso, acho que foi nesse mesmo ano, eu ganhei do Papai Noel. Eu ganhei do Papai Noel. Papai Noel faz a alegria O de Papai muitas Noel é crianças dando responsável por patins. muitos patinadores, né? Sim, Quanta gente não começou a patinar por causa do Papai Noel? sim. E aí eu ganhei de Papai Noel meu primeiro patins. Era um patins tradicional, lindo, de rodinha azul, transparente. Eu chamava de rodinha de gel, rodinha de vidro, que não era, enfim. Era lindo o meu patins, era muito fofo. E aí eu comecei a patinar pequena. E eu patinava toda torta, né? Mas eu achava que eu era Xanadu, entendeu? E, e aí foi essa coisa do filme que foi o que eu me lembro de mais antigo, assim, em relação a patins que eu me lembro da minha memória, né? Tá. E aí meus irmãos patinavam comigo, meu irmão mais velho patinava muito. Eu morei numa cidade onde tinha uma pista de patinação, onde a gente queria ir para lá, queria fazer o dever de casa rápido, estudar, tirar boas notas logo, para mãe e pai deixar a gente ficar na pista de patinação o dia inteiro, né? Tipo discoteca, era assim, frenético. Foi uma época muito legal, eu era bem criança, mas foi uma época que não tinha essas coisas de videogame e eu curti muito essa coisa da atividade mesmo, de estar com os amigos, de aprender, de desafiar o corpo, né? Eu adorava. E aí foi isso, aí acabou que Xanadu me inspira até hoje, assim, de tentar levar alegria para as pessoas, de fazer o bem pro próximo, de fazer com o que eu sei fazer, que eu sei ensinar, porque eu me sinto melhor professora do que patinadora. Eu não sou muito de fazer acrobacias ou coisas assim, mas eu sinto uma liberdade e uma alegria de patinar, que muita gente consegue sentir isso nos meus vídeos. É isso que eu quero mostrar para as pessoas nos vídeos. É a alegria o prazer, a liberdade, a coisa. É uma explicação sem fim, que não precisa estar dançando. Você pode estar fazendo sua rampa, você pode estar correndo de patins, não importa a sua modalidade. A sensação, eu tenho certeza que é a mesma. Então, eu tento transmitir isso nos meus vídeos. E Xanadu é uma inspiração para mim até hoje. Uma coisa que acontece que é engraçado é que há uns 4 anos atrás eu resolvi assistir Xanadu de novo. Para minha decepção, o filme é tosco. Cara, quando a gente é criança é muito bom, mas o filme é tosco. É muito brega, anos 80, uma coisa breguíssima. Pois é. Certo. Olha, Aí o que que acontece? O que que acontece? O filme, tá. a única coisa que a Olivia Newton-John faz é andar pra frente. Ela faz um aviãozinho com a perna
assim, esse tamanho só. Ela não faz um avião lá em cima, ela faz um aviãozinho de nada e faz uma curvinha meia lua. Ela só faz isso. E eu era criança, achava que ela patinava muito. E o cara que ela se apaixona, eu achei que patinasse muito. Quando eu fui ver o filme, ele vai todo assim para atravessar a rua, caindo, com a perna aberta. Eu falei, gente, muito tosco isso. Quem Não nunca, colocaram né? quem nunca colocou, não colocaram nem um dublê, entendeu? Não, Sim, todo sim. mundo. Não, mas eu falo, gente, todo mundo passou por essa fase de patinar de perna aberta, não Todo se mundo, preocupa, todo sim. mundo. Mas Sim. assim, mas é muito engraçado, porque quando eu era criança, eu só me Nossa, a lembrei. gente imagina, né? A gente só pega Que o mágico da sim, cena, a gente só pega o mágico da cena. E de repente, eu vi de novo, é uns quatro bom anos ser atrás. criança, né, Érica? E o Patins traz isso pra gente, né? Isso é muito bom, é Sim, muito sim, sim, divertido. sim, sim. Mas a história por E trás do Xanadu é muito legal. Então, eu ficava tá. só achando graça de tudo que eu assistia, mas eu tentei pegar esse lado, sabe? O lado do amor, o lado da inspiração, de que todo mundo pode ser feliz, sabe? Aquela coisa de que todo mundo passa por fases difíceis e tudo mais, mas que você pode buscar sua felicidade sim. Então, apesar de ser engraçado ver hoje em dia, né? Na época eu achava Ah, lindo te de morrer. inspirou, né? Sim, no É, final tem um show, né? No final tem um show no local Xanadu com a galera patinando super bem. Aí é maneiro de assistir. que bacana, que bacana. E, ó, pergunta que surgiu aqui, uma pergunta bem prática. Você ainda dá aula na Escola Nova e você ainda dá aula na Velox, no Rio de Janeiro? Sim, eu dou aula em 5 lugares. Eu dou aula na Conta Escola pra Nova. gente. Eu dou aula na Escola Nova só para alunos e ex-alunos da escola. Dou aula na Velox, ainda tem turma de adulto e criança. E tem turma infantil iniciante, infantil intermediário avançado. E tem adulto. Dou aula no Clube Naval Piraquê. Infantil, iniciante, intermediário, avançado e adulto. Tenho várias turmas lá. É o lugar onde eu Lá mais na tenho região da aluno. Lagoa, aí no Rio de Janeiro, né? Isso, na Perfeito. Lagoa, no Clube Naval. Clube Naval Piraquê. Dou aula também no Espaço Vibre, em Ipanema, que o lugar é Perfeito. lindo, é uma graça, amo. E dou aula também numa academia de dança, outra academia de dança, o Espaço Vibre também é uma academia de dança, que eu adoro. A Velox é uma academia de ginástica, mas é aula de patinação, enfim, e adoro também, estou lá há muitos anos, desde que abriu. E dou aula também no Centro de Artes Nós da Dança, da Regina Sauer, da Regina e do Lucas Sauer, em Copacabana. Dou aula em 5 lugares, fora as aulas E particulares, aula né? individual também. Sim, sim, aula Sim. particular normalmente ou numa das academias ou na orla. Normalmente eu faço dentro de academia particular quando a pessoa é mais iniciante, não sabe frear, não sabe fazer curva, porque eu não gosto de ir para orla quando a pessoa é muito dependente de mim, tendo que segurar em mim, porque eu sou muito pequena, tenho 1,50 m, eu sou muito pequena. Então, às vezes, vem os caras de 1,90 m fazer aula comigo, vai segurar em mim, eu vou ficar mais baixa ainda porque se afunda em mim. Mas normalmente eu vou para a praia para dar aula na orla domingo, quando a pessoa já tem mais controle, já anda para frente bem, já consegue frear, eu já vou para treinar subir e descer calçada, já treino outras coisas. Alguns alunos ainda pedem para treinar a Érica, eu queria subir e descer calçada, queria poder comprar minha água de coco sem ficar ajoelhando na calçada. Aí às vezes Muito eu treino bom. dentro, aí às vezes eu treino Sim, dentro de sala. específico, né, para o que a pessoa Sim. deseja. Sim, Aí, às vezes, eu treino dentro de sala, uso os steps de ginástica, aqueles steps de aula que sobe e desce, assim. Eu uso aquilo sim. simulando. Eu tenho vídeo no meu Insta, no meu Instagram, eu treinando subir e descer os steps, fingindo que é a calçada, subindo e descendo. Primeiro parado, depois andando. Então, eu sempre vou de acordo com o que a pessoa quer ou dentro do que ela pode. Porque às vezes, eu quero andar de costas, a pessoa não fica nem em pé. Não é andar de costas. Então, Exato. É um primeiro, processo. é um processo, mas eu já sei que o objetivo daquela pessoa é andar de costas. O que as pessoas mais querem é andar de costas. Eu É adoro também. lindo.
Andar de É, eu costas é adoro. muito estiloso, como disse a galera aqui Sim. do Patinadores de Rua. Ah, É, eles escreveram ai, aqui. É, mais pra ai, cima. Vando! Vando de Portugal, um beijo! Ai, eu vi, eu vou repostar, viu, seu stories. Ele fez um desafio que eu coloquei e eu vou repostar, viu, Vando? Muito legal. Olha, o Omar. Hello, Omar, from Saudi Arabia. Também saying hi to Uh! you, dando boa tarde. Hi, Omar. E JP disse que de patins você fica com 1,65 m. Então já equipara, né? Você acha que por que que eu ando de patins sempre? Pra ficar um pouco mais alta. Pois é. E me diga Uma uma coisa coisa, até se ser alguém engraçada. quiser. É, Ah, desculpa. É que imagina. meu pé é muito pequeno, né? Aí eu calço 33, 34. Aí eu lembro que uma vez eu falando com você sobre o patins e tudo mais, a gente escolhendo o patins junto, você me ajudando, Érica, isso aqui vai ser melhor para você. Gente, eu recomendo o Rolling Sports, eles são incríveis para recomendar patins. Às vezes melhor que os professores, porque eles estão vivendo aquilo o dia todo, o tempo todo. Os professores são bons para ensinar e a gente testa os patins dentro da nossa perspectiva, mas eles, o pessoal da Rolling, eles vivem aquilo, então eles têm os catálogos, as coisas, eles chegam os patins com as definições, então vocês podem comprar lá, porque eu vou te falar, eles te orientam da melhor forma. Para que você quer? Você quer para Obrigado. quê? Eles vão te indicar, é verdade. Eu tenho muitos alunos que eu indiquei para vocês e que falaram, poxa, eles atenderam muito bem, eles sabiam, entenderam exatamente o que eu queria. O patins que eu comprei não tinha freio, eu precisava do freio porque eu sou iniciante. Eles conseguiram o freio para mim, deram um jeito. Então, assim, vocês têm um atendimento incrível. Eu realmente tenho que falar, assim, tipo, Fico cara, grato, fico grato. Toda a equipe, sim, né? Tanta gente ali para nos ajudar a manter essa reputação. Para a gente é importante, a gente é patinador, né? sim. Eu falo para todo Então, mundo. Eu falo, gente, olha só, a gente do queria que tivesse ca... uma loja aqui no Brasil que fizesse o que a gente nunca teve quando a gente era mais jovem, né? Não existia sim, isso aqui. Então, exatamente. a Aí gente. eu falo para as pessoas, ó, lá todo mundo é patinador, do cara que empacota para deixar no correio, pro cara que mexe no Instagram, pro dono, pro pessoal que cuida de toda a entrega, organização, o pessoal da loja, todo mundo é patinador, não é? Pessoas que patinam são patinadores, porque pessoas que patinam tem muito. Agora, patinador é aquele que ama patinar, é aquele que quando tem um tempinho vai dar um rolê, vai dar uma voltinha, vai fazer. Então, assim, eu falo, isso faz diferença. Porque são pessoas que amam de verdade. Mesmo que tenham um estilo diferente do seu de patinar, mas eles vão saber te indicar a coisa certa e vão querer te agradar da melhor forma. Porque eles sentem na pele o que é. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo, cara, vale a pena. Liga, fala com eles direto, manda mensagem. Mas compra com eles, porque é muito bom. Eu fico muito feliz de ter esse feedback. Obrigado, obrigado. Contem Muito mesmo. conosco. Contem conosco. E, Érica, você estava contando das aulas e eu fico aqui pensando, se eu estou assistindo a sua live, falo, nossa, meu sonho é fazer aulas num final de semana com a Érica no Rio de Janeiro, pegar um avião, chegar lá no Rio e realizar esse sonho de um final de semana. Isso é possível. As pessoas podem entrar em contato com você e realizar esse sonho, por exemplo. Sim, podem falar direto pelo Instagram. Eu tento, às vezes eu não consigo responder na mesma hora ou no mesmo dia, mas eu tento responder todo mundo, mesmo que eu demore alguns dias, alguma semana no máximo, mas eu tento responder. Já teve muitas pessoas que pediram, ou até para eu ir para São Paulo, de repente eu vou para São Paulo. Muita gente pedindo para eu ir para São Seja Paulo, só que bem-vinda. você tem que ver um lugar ou ter um lugar que tenha música. Eu não tenho caixa de som para ficar carregando, mas de repente a gente pode ver isso, né, Faz Rafa? acontecer. Então, mas muita gente pede e muita gente já pensou mesmo. Já teve gente que veio para cá, como a própria Patins Cascavel, que teve aqui no Rio e fez várias aulas comigo, mais de uma vez, inclusive. Já teve gente de Manaus, já teve gente de outros lugares do mundo que vieram para o Rio e entraram em contato comigo para saber se eu ia poder dar aula antes de trazer o patins. Eu falei, vamos marcar, e a pessoa trouxe patins e fez. Enfim, na verdade é só combinar. Tem pelo meu site também, você pode entrar no meu site, que é o www.ericacordeiro, tudo junto, o Erica é com K,
Cordeiro. Vou deixar escrito aqui pra gente enquanto você fala. Vou Tá, até Erika escrever aqui. Cordeiro.rio. Como que faz isso? Que legal. Ah, a gente escreve Então, na hora, né? www.ericacordeiro.rio, é isso? isso aí. Aí você pode É também isso mandar aí. Vou mensagem deixar aqui por lá. anotado para quem quiser conhecer teu site. Isso, pode ir lá no meu site. E aí tem um pouco das minhas ericacordeiro.rio. viagens. Perfeito. E aí, Uh, ericacordeiro.rio. E é disso que eu quero falar agora. Você mora na cidade que te inspira a patinar todos os dias. Você começou sim, dando aula no Zerinho do Leme, que é um lugar maravilhoso, né? sim. Eu te conheci no Parque dos Patins, que é outro lugar maravilhoso, ali na Lagoa. Quais são os lugares indispensáveis para se patinar no Rio de Janeiro? Olha, hoje em dia o Parque dos Patins não tá assim aquela Brastemp, né? Não tá assim aquela coisa Ah, maravilhosa. O chão aquela não tá praça. muito bom. Desenterrei, né? Desenterrei. Não, eu também falo isso, assim, não é Ai, assim, então, aquela brasileira. uma Brastemp. A gente entende, dá para entender. Então tá, mas lugares que são muito gostosos ainda de patinar é na Orla do Rio, Copacabana, Ipanema, Leblon. Aterro do Flamengo também é bom, mas às vezes é muito ermo, então é um pouco perigoso às vezes. Então Ah, Ipanema, Copacabana, Ipanema, Leblon é mais movimentado, então é um pouco mais seguro. Apesar do aterro ser muito amplo, então é maravilhoso para quem quer treinar corrida, por exemplo, que você não vai ter tempo de ninguém te assaltar, né? Porque você é tão rápido é. que você para. Isso é A bom. preocupação do Agora, aterro, então, é a questão da segurança, é isso? é questão de segurança. Mas outro lugar que é Tá. maravilhoso de patinar é a Praça Mauá. Depois da revitalização lá, ficou simplesmente maravilhoso. O chão não é perfeitinho porque tem as emendinhas das pedras, mas é um lugar tão amplo, tão grande. O Boulevard Olímpico, com aqueles painéis do Cobra. Tá tudo tão incrível ali. Então, assim, eu ia até falar, se alguém for no Aquário do Rio, no aquário, eu estou lá no aquário, gente. Eu não sou peixe, não, tá? Mas O que é exposição. isso? Conta pra gente. Tem uma exposição, que é um projeto de um fotógrafo francês chamado Bruno Castagne. Ele, ele chamou alguns atletas, ele chamou algumas pessoas de destaque na gastronomia, enfim, cada um na sua área. Tem até Gari, eu acho, gente, pessoas de destaque em suas áreas. E chamou para fazer esse projeto. E ele tirou foto no estúdio dele com fundo branco e metade para cima do corpo tem o fundo da cidade, metade para baixo o corpo da pessoa está embaixo d'água. Então tem o Torben Grael, tem as campeãs olímpicas do vôlei, tem o Robson Caetano. Aí tem várias pessoas com o mesmo tipo de foto, mais ou menos desse tamanho assim. Tá. E tá numa exposição, uma foto do lado da outra, um pouco antes de você entrar mesmo, onde você forma a fila para entrar no aquário. Então tá essa exposição lá, que ia ficar temporária, mas que já tá lá acho que 2 anos. Entendeu? E já Que bacana. E você tá de essas, patins. eu tô de patins, e parece que eu tô de patins Isso. embaixo d'água. Entendeu? É muito legal. Então, ó, Copacabana, Ipanema, Praça Praça Mauá e Mauá, Boulevard Boulevard Olímpico, são é seus tudo lugares junto, preferidos né? para patinar no Rio. São. Eu nunca fui, mas eu sei que tem o Engenhão, o Sim, Parque Madureira, mas eu nunca fui lá, só vi foto e fiquei babando, né, de vontade de patinar lá também. Mas sei que são lugares bem legais. perfeito, perfeito. E você falou de Copacabana e de Ipanema, e eu me lembro que no começo dos anos 2000 você fomentava o Patinite no Rio de Janeiro. Eu fui a um Patinite, Meu inclusive. Deus, verdade, O Rafa! Patinite. Patinite. E o Patinite rodava por essas ruas. Eu lembro de um ponto de encontro sem Sim, Ipanema e era uma delícia. Era muito sim, gostoso. É, devagarzinho, curtindo, admirando a isso, vista, passando isso, pelas ruas pequenininhas. Porque o que isso. acontece? O que você queria perguntar? Posso falar do Não, eu tava Patinite? lembrando disso. Eu lembrei de coisas muito bacanas que você já fez aí no Rio, né? De coisas que você realizou no Rio. Fora do Brasil, você já realizou
Barcelona, Estados Unidos, tantos outros lugares que você foi. Mas eu me lembro do Patinite no Rio, que foi algo que foi muito marcante, como algo de você promover o patins de uma forma super saudável, ampliar horizontes do patins. Então, eu queria mostrar para as pessoas como você não só defende a sua atuação principal, individual, como instrutora, como dançarina, como quem fomenta ali, mas você também acolhe as pessoas para conhecer o patins, fomentando o patinite. Pô, na própria Sapucaí você já foi de patins, na é verdade? Verdade, 5 vezes. Desfilei em carro alegórico, ala coreografada, comissão de frente. Tipo, 5 vezes na Sapucaí, 5 anos. Então, Muito assim, legal. se você disse que o que te inspirou foi a Xanadu. Voltamos porque deu 1 hora de live. E quando a live atinge 1 hora, o que acontece é que o Insta ele corta o sinal e aí a gente volta. Agora eu tô na expectativa da Érica voltar. Voltamos, como eu dizia aqui, acabei de falar, que depois de 1 hora o Insta ele corta. Mas a gente consegue voltar. Então voltamos aqui, viu, Érica? O Insta cortou o sinal porque deu 1 hora, eu aprendi isso ontem. E aí a gente volta. O nosso bate-papo ele vai, né? Então passamos da 1 hora. Ai, mas nem percebi. É limite do Insta. Beleza, passamos. Eu não quero perder o gancho do que eu estava falando, que era o seguinte. Você, então, fomentou o Patinite, você fomentou o Sapucaí para as pessoas verem você patinando, você dá aula em tantos lugares. E você falou da sua inspiração ter sido a Xanadu, mostrando patins de uma forma linda. Foi um filme, né? Uhum. Mesmo hoje, você retomando esse filme e vendo como você emocionalmente foi cativada quando era criança, né? Achando tudo lindo. E hoje que você é instrutora, você fala, pô, essa passada podia ser de um jeito assim ou assado. Porque, com Sim, certeza, o instrutor ele tem um olhar diferente. sim. Mas com certeza o brilho do patins ser algo que te cativa, que te emociona, não foi perdido. E você faz isso hoje em dia, né? Você cativa as pessoas dessa forma, assim. Provavelmente você para pensar de vez em quando e se dá conta de tudo isso que você criou ao seu redor, né? E aí eu te faço a seguinte pergunta. Tendo esse histórico de fomento tão forte no patins, não só individualmente, como coletivamente, como eu disse, qual é o seu próximo sonho na patinação? Opa! Se é uma viagem que você quer fazer, se é um grande projeto que você quer realizar. Eu quis trazer o gancho de projetos que você já fez e de formas como você influencia as pessoas a patinar. Não sei se o teu sonho no patins está vinculado a influenciar mais pessoas ou uma viagem nova, algum lugar, mas conta o que você deseja que você ainda não realizou. Ai, eu vou te falar, eu consegui muitas coisas que eu tinha vontade, muitas mesmo, como dar aula no exterior. Em janeiro eu estive na Polônia, dei aula em 4 cidades, foram mais de 100 patinadores. Isso eu comento, estou preparando o post do meu site e falo como foi difícil decorar os quase 100 nomes em polonês, porque eu gosto de chamar as pessoas pelo nome nas aulas, eu acho importante isso. E tinha nome que nem apelido eu conseguia falar, foi complicado. Na Polônia, Mas isso. isso, na Polônia, uma coisa surreal, né, para mim. Porque eu nunca imaginei que eu fosse para lá um dia. Mas assim, eu tinha vontade muito de fazer um evento. Eu tenho várias ideias para um evento, mas depende realmente de a parte financeira, porque ideias eu tenho muitas. Mas agora, mais do que nunca, a gente tem que esperar tudo, ver como que vai ser a nossa vida, né? Porque a gente está enjaulado um pouco e patinador, de uma forma geral, é muito livre, precisa dessa liberdade, né? Então, mas eu acho que seria um evento. Eu tinha muita vontade de fazer um evento de patinação. Eu não sei exatamente como funcionaria, prefiro não falar aqui, Com mas eu dança? tinha Um evento com dança? com um pouco. Também. Um Porque evento você em já deve ter patins. bebido muito nessa fonte, né? Referência não te falta.
Sim, que aí, o que acontece? Eu fiz a abertura do Pan-Americano em 2007, no Maracanã, no palco do Maracanã. Então, passei na seleção, estive lá. Então, eu vi como era organizado, como eles selecionavam as pessoas, como eles treinavam aqueles milhões de pessoas, como eles organizavam aquilo tudo. Depois eu participei também da cerimônia de encerramento das Olimpíadas, só que foi sem patins nesse caso, porque eles não deixaram, mas eu quis participar porque eu passei na seleção e tudo mais, é o maior evento da face da Terra. Exato. Ia estar no meu quintal. Eu falei, cara, mesmo sendo sem patins, a princípio eles tinham aberto para ser de patins, mas aí depois eles falaram, não, não vai ter patins, a gente mudou de ideia. Mas eles tinham me aprovado, aí eu pensei, gente, aí sabe quando você fica, não vou participar porque sem patins, e minha vida é toda no patins, não vai ser a mesma graça. E realmente, o mais emocionante foi o do Pan-Americano, que eu cheguei a chorar quando acabou tudo, a última pose final. Eu comecei a chorar de emoção, foi emocionante de ver todo o Maracanã gritando. Gente, você Eu consegue estive entender? lá. Gente, você consegue entender porque os jogadores, quando fazem gol, saem com aquela cara de êxtase. Porque aquela vibração é surreal. Eu saí chorando, sabe? Muito, muito, muito incrível. Então, assim, eu fui aprendendo, né? O da Olimpíada foi menos emocionante, porque talvez eu não tivesse de patins, então não me sentia tão eu. E porque tinha muita tecnologia envolvida na nossa instrução, nas coreografias, que você não conseguia curtir a música de verdade. Era ponto de ouvido o tempo todo, gente falando na sua orelha. Enfim, o do Pan foi mais emocionante para mim. E aí você ainda pega esse know-how um pouco com esses eventos que eu já fui, que eu dei aula, que eu, de certa forma, ajudei um pouco nos bastidores. Enfim, aí mais o Pat Night que eu organizei, que são os passeios noturnos, permissão da prefeitura, isso, aquilo, rota, autorização da Sete Rio, enfim, essas coisas todas, né? Então eu tinha vontade de fazer um evento que eu conseguisse juntar um pouco de cada coisa, mas de uma forma minha, sabe? De um jeito meu. Então, mas aí lógico, né? Adoro viajar, dar aula. Um sonho. Temos que sonhar sempre, Exatamente. não? Sim, sim. E sempre manter um sonho que é de poder viajar, conhecer novos lugares, conhecer novas culturas e poder dar aula e compartilhar e aprender. Porque quando eu vou dar aula nesses lugares, sempre tem alguém que me ensina alguma coisa, sempre tem alguém que compartilha alguma coisa comigo e a receptividade das pessoas é muito incrível. É impressionante como as pessoas são calorosas, sabe? Assim, às vezes no exterior você acha que todo mundo vai ser super frio. Então eu chego já sem ficar pensando muito, já vou para o lugar tentando ser eu mesma, mas eu também não quero invadir a barreira e o espaço de ninguém. Mas eu tento ser eu mesma o tempo todo e aí eu fico assim, ai não, eu sei que eu vou para tal lugar, as pessoas devem ser muito frias, então eu vou tentar não invadir muito espaço. Gente, essa última experiência que eu tive na Polônia foi sensacional. Eu cheguei Por lá, quê? gente, Rafa, você não tá entendendo. No Ah, final, tinha criança que vinha me abraçar, as crianças são só assim, as crianças dão uma mão. No máximo, um ah, high five. As crianças vinham me abraçar, pediram autógrafo, uma pediu autógrafo na mão. Fiz um vídeo, ela pediu autógrafo na mão, quis tirar foto comigo. Aí falou que não lavou a mão por 3 dias e uma fofura, sabe? Coisa assim que é muito, muito cativante. E a parte dos adultos, que eu achei que eles fossem estar frios e tal, eu falei, olha só, gente, todo mundo tem sex appeal, tá? Você pode não achar, mas você tem. É só saber desenvolver. Vamos desenvolver isso aqui, não quero ninguém com vergonha. Aí só sei que eu fui cativando a galera no final, aí já tava as mulheres rebolando. As polonesas rebolando lá, gente, muito incrível. Se você olhar vídeo meu da minha aula, do meu tour na Polônia, que tá no meu Instagram, você vai ver que tem uma hora que tem uma que tá super empolgada, assim, e rebola e tudo. Eu tive que, como foi um tour de 4 cidades, várias aulas, passeando, patinando pelas cidades, então é um vídeo um pouquinho maior que entrou no IGTV. Ele tem uns 2 minutos e pouquinho. muito Mas bom, vamos assistir. é muito divertido. As polonesas bolando. Eu falei, uau!
Eles são muito incríveis, foram muito calorosos, muito receptivos. Eu fiquei realmente impressionada. Tão bons no exterior, né? E eu tô aqui, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas aí depois você vê como as pessoas ficam muito felizes, e depois elas mantêm contato com você e te mandam um vídeo do treino e mandam. Ai, é muito incrível isso. Eu fico, nossa, é mais que gratificante, sabe? É tipo quase uma, um combustível, sabe? É um combustível que te mantém ali, poxa, que legal, eu tô indo no caminho certo. E sempre tentando melhorar, né? Então, sempre que eu posso, eu faço aula com outros professores, porque às vezes eu posso estar aprendendo a mesma coisa que eu já ensino ou que eu já sei, mas é uma outra forma de ver e uma outra forma Com de você certeza. explicar. Isso é muito legal. E cada pessoa aprende de uma forma, né? Às vezes você é mais de sentir, tem que sentir. Tem gente que tem que mais ver mais. Tem gente que só aprende ouvindo, outros copiando, muito cada um de um jeito. E você tem que respeitar isso, né? Uma experiência incrível que eu já tive, Rafa. Já dei aula para pessoas com síndrome de Down, já dei aula para vários autistas. É, já vi um cara cego patinando na minha primeira maratona de patins, em Duluth, em Minnesota. Foi em 2001, minha primeira maratona de patins. E tinha um cara patinando e atrás dele estava escrito um papel rosa choque, escrito Blind Skater. E aí ele estava com um óculos escuro, mas você percebia que ele realmente não enxergava. E tinha uma moça na frente dele, segurando um stickzinho assim, fininho, com uma alça, como se para se soltar, não cair da mão, né? Ficava penduradinho. E ela ficava uma distância dele na frente, assim. E aí eles faziam um movimento mais ou menos assim. E aí eu percebia que quando ela puxava uma mão mais para frente, era para sinalizar para ele que era para fazer curva para a direita, ou para fazer para a esquerda, ou que era para abaixar, porque era descida. Gente, eu fiquei, nossa, muito, fico até emocionada até hoje. Isso me emociona muito, sabe? E essa foi uma primeira experiência mais forte, assim, que eu percebi, que me tocou realmente. Uma outra experiência foi quando eu dei aula para um cara surdo e mudo. Eu fui para Curitiba. Já fui para Curitiba 2 vezes dar um workshop lá, com o Sandro Moretti, com o Sandro, foi muito legal. E aí um dos alunos era surdo e mudo. Então eu acabei aprendendo algumas coisas, estudei algumas coisas, como falar oi, tudo bem? Meu nome é Érica. Ah, que Enfim, máximo! e o meu sinal é o sorriso que patina. Então, muito legal Ah, que isso. lindo! O que que acontece? Esse cara que fez o curso, era muita gente, era um ginásio enorme. Ele tinha um amigo que traduzia simultâneo toda a minha aula. Então, quando ele veio falar comigo antes da aula começar, eu falei com ele um pouquinho, porque o Sandro já tinha me avisado, o Sandro que estava organizando na época, ele tinha me avisado que ia ter um surdo e mudo. E aí eu falei, cara, como que eu vou dar aula para um cara surdo e mudo? Ele não vai ouvir a música, ele não vai ouvir o beat, ele não vai ouvir o ritmo. Não é só não ouvir o que eu estou falando, porque o outro pode traduzir, mas ele não vai sentir. Então, primeiro ensinei o passo e, e aí eu chegava para ele assim, punha a mão nas costas dele assim, punha a mão nas costas dele e com a outra mão batia, para ele sentir o barulho. Tuf, 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 tum, tum, pá, tum, tum, pá. Ou se a música era trrr, pá, trrr, tá, para ele sentir se tinha contratempo. Então eu fazia isso nele, ou aqui assim perto do coração, ou nas costas, para ele sentir. E aí ele via todo mundo fazendo, ele conseguia sentir. Aí eu parava de bater, ele já estava com o corpo, tipo, parecia que estava ouvindo, era impressionante. E ele dançou o tempo todo no ritmo, surreal. Surreal, foi uma experiência, tipo, incrível para mim. E aí ele falou que sempre o nome da pessoa em surdo e mudo, quem escolhe é um surdo e mudo. Então, o da Xuxa é assim, porque é um surdo e mudo que escolheu. Que nem batismo de capoeira. Você não pode Tá escolher o seu bem. apelido.
alguém ali que te batiza com o apelido tal. E aí no surdo e mudo também, alguém que te escolhe o seu sinal, né? Então, da Xuxa Meneghel, por exemplo, é esse aqui. E aí, quando eu conheci esse menino, ele falou, durante a aula, eu vou pensando no seu sinal. Tá bom. E aí ele fez a aula toda e tudo mais. Eu fiz isso nele várias vezes, para ele sentir o ritmo. E aí no final da aula foram 4 horas de aula. Pauleira, matei a galera. Ele falou para mim, já sei qual é o seu sinal. Aí eu, é? Ele falou, o seu Érica é o sorriso que patina. Porque você sempre dá aula o tempo todo sorrindo e tudo mais. Ai meu Deus, eu quase comecei a chorar, meu olho encheu d'água. Ai. Achei muito lindo, assim. Porque tem gente que é o óculos, que é o bigode, que é, sei lá, assim, que é o cabelo. Achei que ele fosse fazer alguma coisa no meu cabelo. Mas ele falou, o sorriso que patina. Aí ai meu Deus. Então ele Que falou, quando você... lindo! Lindo, né? É muito! Aí ele falou, quando você se apresentar, você fala, meu nome é Érica, que é no alfabeto, e o meu sinal é o sorriso que patina. Então, quando você fala, é a Érica, sou eu. Que Entendeu? lindo! Eu achei muito, muito legal. Assim, são experiências que a patinação trouxe para mim que, cara, eu não tenho nada paga, nada. Ai, meu olho vai encher d'água, peraí. Ai, gente, isso é lindo demais. Ai, peraí. É lindo e isso me emociona, assim, porque coisa que a patinação trouxe para mim que não sei se outra atividade traria, entendeu? É algo que me identifico muito. Que lindo! Que Você deve ter lindo! tido experiências incríveis também, né, Rafa? Pelo amor de Deus, você já viajou o mundo A entrevista é com competindo. você. Ai, não, Rafa, a gente tem que fazer um dia uma Eu entrevista me com emociono, eu você. acho essas coisas tão bonitas, porque é óbvio, quando a gente escuta alguma coisa que te emociona, logo a gente projeta do que nos emociona também, né? E, enfim, e cada vez algo novo nos emociona. Você falou essa questão dos deficientes e isso é algo que é super sensível, porque olha, você falou que música e cheiro são coisas que te levam instantaneamente para um lugar, né? E Uma quando é algo época, bom, para a isso. gente é o êxtase, né? E o patins é outra coisa que faz esse atalho ser rápido, né? A gente coloca o Sim, patins no pé e instantaneamente a gente está num mundo perfeito, né? sim, E, nossa, quando a gente tem sensibilidade com algumas pessoas que têm alguma deficiência, algo assim, sabe que o patins leva eles para o mundo perfeito e que a gente pode ajudá-los de alguma forma, o nosso mundo fica mais perfeito, né? sim, você falou tudo E agora. Perfeito o que você está falando. que bonito que você agiu dessa forma, enfim, agiu não, que bonito que você teve essas experiências, que você viveu tudo isso. E te chamei aqui hoje para a gente conversar sobre essas coisas mesmo, né? Claro que a gente quer saber o lugar que você mais gosta do Rio, porque a gente quer andar lá. A gente, a gente quer saber, pô, essas dicas que você dá de quando você vai treinar uma criança que é dos 4,5 aos 5, mas que é diferente a didática a partir dos 6 anos, que já é outra constituição, outro olhar de mundo e que é diferente Sim, de alguém mais avançado. E pessoas sim. que passaram pela tua aula e que foram super importantes para a vida de tantas outras. Acho que, pô, se eu falar aqui que mais de 2.000 pessoas já aprenderam a patinar com você, talvez eu não esteja exagerando. Não, foram E 7.000, mais de 7.000 alunos. tá vendo? E se a gente fala que o patins é uma semente do bem, você é uma semeadora disso. E isso é lindo. É, E, enfim, me emocionei por um instante, por isso eu parei aqui um pouco. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Ai, Rafa, obrigada a você. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo.
Obrigada a você por tudo. Adorei conversar com você. Saudade de todo mundo. Beijo em todos que estiveram aqui presentes com a gente. Beijo. Tchau.